Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Então, acho que tem um resgate imediato. A gente faz muito essa confusão de 2019, né? 2019. Eu acho que a situação não é nem de uma volta para 2019, mas é a volta do mínimo de característica que esse time tinha, do tal outro patamar. Do Jesus para cá, só o Domi tentou mexer assim muito na estrutura, não foi? Os outros deram um passinho atrás, né? O Rogério transformou o Arão em zagueiro e tal, mas por necessidade, naquele momento, que ele também não tinha todos os zagueiros que tem hoje. O Domi tentou implantar a estrutura do jogo de posição, né? Que demora para... Eu me lembro até, um exemplo claro foi exatamente o jogo contra o Atlético Goianiense. Lembra que ele bota o Rodrigo Caio na lateral direita, deu super errado, o Flamengo perdeu. E ali a torcida já começava a questionar o trabalho. E ele é perigoso também, porque a gente não tem certeza mais. Você vai resgatar, você pode fazer isso. O que deu certo e como deu certo do Flamengo antigo? Jogava desta forma, com este aqui nessa função, esse aqui nessa tal. Se você agrupar aquele Flamengo do modo que ele jogava, era escalado, não é? Com o JJ... Jorge Jesus, não quer dizer que ele vai sair jogando aquele futebol. Então tem aí um período também, esses 3 anos podem ter modificado muita coisa. Tem 3 peças que eram importantes naquele time. Pablo Mari, Gerson, Rafinha. E ainda hoje o Rodrigo Caio, né? Que não dá para contar. E 3 anos que envelheceu. Tem jogador que fica melhor, porque chega numa idade mais madura, o outro já começa a passar. Eu também acho que é um caminho para tentar poderia tentar se preservar e tentar enxergar isso. Paulo Souza, a situação é de pressão, não está fácil, os caras não estão assimilando. Deixa eu voltar aqui para algo que já aconteceu. Perfeito. Deixa eu ver o que acontece. Ele pode até se escorar nisso. Exatamente. Olha, agora eu estou baseando o meu trabalho, ou mostrar, não precisa falar, mas eu começo a basear o meu trabalho em algo que já deu certo. Do caminho trilhado. E aí nós estamos falando basicamente, estritamente, de posicionamentos e funções no campo, né? O dia a dia, o treinamento, os elementos que ele usa no dia a dia de trabalho para chegar a isso que ele deseja podem ser totalmente diferentes do Jorge Jesus. Mas por isso... Mas existe uma embalagem ali que você olhou e você fala, é isso aqui. É por isso que eu já dissociei de 2019 logo de cara. Porque ele não tem um cara com a saída do Mari, ele não tem um Rafinha, aquele Rafinha, como é. Ele sequer tem hoje um Everton Ribeiro como era aquele. Não tem. Então, estou falando especificamente do caso Gabigol e Bruno Henrique. Ali me parece latente. Eu tô de acordo, esse passinho atrás, talvez, voltar para uma base mínima que já tenha funcionado e você fazer os seus ajustes. Só que a todo momento, quando ele é perguntado, ele fala em convicção. O meu plano. Não abro mão do meu plano. Os jogadores precisam entender. Então, eu não consigo ver um passinho atrás. O máximo que eu consegui foi essa semana. Fecha o Mateuzinho numa linha de 4 sem bola no jogo da Libertadores, mexe uma coisa muito mínima ali, tenta... Eu não consigo ver esse recuo dele nas ideias. É por característica do cara, profissional. É que, na verdade, já era, de certa forma, algo feito, mas muito menos feito, porque o Flamengo começou o ano contra equipes menores, tendo muito mais presença no campo de ataque. Então, ele não formava a linha de 4, mas eventualmente acontecia. Sim. Quando o adversário vinha para cima, trazia o lateral e fechava ali. Inclusive, até por isso, muitas vezes, Isla e Mateuzinho jogavam. Porque o Mateuzinho não era mais o lateral, acabou a tal função ali. Era um Isla fechando, de fato, com eu acho que seria até talvez o modelo mais fácil, né? De você resgatar minimamente o que já aconteceu. O problema é que o Renato tentou fazer isso, né? No início? Não, até o fim. Não, eu acho até que o fim, uma coisa que eu me bato muito, porque a escalação do jogo da final da Libertadores, ele se prende àquele time base do Jorge Jesus e ele abre mão de colocar ali, por exemplo, o Michael. Vou sempre ficar batendo nisso. Que era um jogador que vinha muito bem naquele momento, mas assim, ele se fechou. Esse meu time é esse aqui, não troco de jeito nenhum. Desses treinadores todos, foi o que mais tentou se aproximar das ideias do Jorge Jesus. Eu acho que talvez por não ter ideias. Porque ele começa naquele embalo de vou abraçar o vestiário, no início funcionou, né? 5-0, 3-1, porque não era exatamente uma ideia funcionando, era um Renato que deixa eu só não atrapalhar, deixa eu só fazer. Depois, quando ele precisa talvez mostrar alguma coisa,
Por não ter a tal ideia, eu volto lá atrás. Eu sei como isso aqui já foi. Ele já experimentou daquele veneno. Eu não consigo ver exatamente o Paulo dando esse passinho que você está sugerindo. Eu acho que o Paulo vai muito, e até por isso, repete, insiste na situação do Léo Pereira do lado esquerdo, repete, insiste num Bruno enquanto ala e não tão próximo. Acho que ele precisa encontrar esse meio termo. Acho que é um Paulo, não é que está errado, não é que tem que ser demitido, não é que o processo não tem que ser feito, só que o campo, passado os 2 meses de experiência, passado semifinais com o Vasco, finais com o Fluminense, estreia em Libertadores, estreia em Brasileiro, o campo já está começando a gritar para ele que algumas situações não funcionam, apesar da convicção. A gente está falando do quê? De um 6º jogo? 2 com o Vasco, 2 com o Fluminense, Sporting Cristal e hoje contra o Atlético Goianiense. O campo está começando a gritar. O Eugênio falou de algo que deu certo e que ele surpreendentemente não usa, que é o caso do Lázaro. Acho que foi o grande acerto dele, o grande achado dele. Porque para que você faz experiências? Para você separar o joio do trigo. Isso aqui dá certo, só que se você misturar, explode. Perfeito. Então, tudo que você misturar e explode, você não repete. E aquilo que dá certo, você prioriza. Claro. E eu não vejo isso no trabalho do Paulo. Dá a impressão que o Paulo está num eterno teste, já entrando em Campeonato Brasileiro e Libertadores. E a questão da qualidade dos adversários também é importante. Eu acho que o tal passinho atrás funcionou muito por falta de futebol do Sporting Cristal. Hoje nós tivemos um adversário muito mais organizado, muito mais capaz. Que sabia minimamente aproveitar a brecha. Por isso que a gente falava, na terça-feira após o jogo, que aquela vitória, pelo contexto de estreia fora de casa, ela era interessante pelos pontos. Agora, enquanto desempenho, ele era preocupante. Assim como o empate de hoje. Não era brilhante, como não foi hoje, entendeu? O Bruno é uma questão que ele não abre mão de 3 zagueiros. Joga com 3. Convicção. Então tá bom, ele ocupa as beiradas do campo com um lateral e com um atacante. O Bruno, quando jogou contra o Fluminense por dentro, ele ficava numa zona intermediária pelo lado esquerdo, ele não era nem o cara profundo. Tava batendo, ele não... Ele no jogo curto, ele não vai. Ele precisa. O Bruno é o cara do tapa-longo e ele chega um dia antes que o adversário. Ele tem essa potência. Ou quando a bola chega é a presença dele. E sempre foi um Flamengo de chegada na área, né? Não era um Flamengo que morava na área, era um Flamengo que chegava. Chegava o Gabigol, chegava o Arrascaeta, chegava o Bruno, e assim de frente para o gol e finalizava. Tanto que não dá para você pôr a Arrascaeta de costas. O Bruno, em vários momentos do Flamengo, de outros treinadores, com o Rogério era assim, com o Renato era o Bruno na área, o Gabigol preparando para ele. Isso aconteceu muito também, e até o Bruno, né, nessa característica de área, mas o melhor dele é a chegada. Então, ele pegou, ele olhou para isso e falou, então vou botar o Bruno na lateral. O que complica, porque o Bruno, coitado, não vai aguentar jogar o tempo todo assim.